ela se dispõe a servir a Deus 1h30 por semana e o resto ela que corra atrás do próprio sustento? É isso que você acha que você vai fazer missões? Não dobra seu joelho, não, para orar. Não gasta seu tempo estudando para você ver se vai dar certo algum resultado lá no final. Né? Pensa que um discurso desse aqui com um adolescente dá certo? Conversar, ele vai te fazer perguntas que você não estava nem pronto para responder. A mente dos ímpios, a mente dos que estão chegando ao Evangelho está cheia de perguntas, cheia de dúvida. Dá trabalho. Então é lógico que para a expansão do reino precisa de ter recursos. E de onde vem isso? Vamos olhar as referências bíblicas acerca disso? 1 Coríntios 16, 1 e 2. Que a Bíblia nos fala especificamente de onde vêm os recursos para o sustento das atividades eclesiásticas no Novo Testamento, meus irmãos, não no Velho Testamento. A gente já falou rapidamente aqui, já lembrou os irmãos, nós vamos ver isso no texto bíblico, mas para onde que isso vai? Verso 1 e 2 do capítulo 16 de 1 Coríntios. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenai as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se faça coletas quando eu for. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, meus irmãos. Inclusive, deixa eu dizer isso para vocês. Aqui acabou todo o meu... Não agora, tá? Tem algumas décadas que esse mau jeito de falar acabou. Num artigo que eu li há muitos anos atrás, uma pena que eu não achei, se eu achar eu compartilho com os irmãos, o autor diz assim, olha, Paulo não se constrange, ele vai lá e pede mesmo. Você, pastor, precisa aprender a pedir. Porque funciona assim. Inclusive, isso é uma lição que eu tenho dado nesses meus 18 anos, meus quase 19 anos de ministério, meus 18 anos de ministério, para os seminaristas e evangelistas e licencianos. Não tenha vergonha não, rapaz, de falar o que você precisa. Porque é assim que funciona. Deus trabalha desse jeito mesmo. Ele, inclusive, para quebrar o nosso orgulho, a gente vai ver isso no terceiro ponto, que a gente come desse dinheiro mesmo, a gente que trabalha para isso. Tá? Então, não se preocupe, não. Mas olha como é que o apóstolo Paulo fala. Façam como foi ordenado às igrejas da Galácia. Ou seja, havia uma prescrição. Isso está documentado não só na Bíblia, não só na teologia bíblica, como também na tradição da igreja. Tá? Havia uma prescrição sobre isso. E ele vai dizer, no primeiro dia da semana, quer dizer o quê? No domingo. Vocês vão juntando. Há uma distinção, melhor dizendo, há uma diferença, uma opinião diferente, há duas opiniões aqui, de que funcionava assim, você junta lá na sua casa semanalmente e depois você entrega para o apóstolo Paulo, é isso que o texto está dizendo. Alguns intérpretes vão dizer assim, não, ele está dizendo assim, junta na casa onde se há culto, fazendo mais ou menos como a gente faz aqui. Deposita aqui no gasofilácio, entrega, né? Entrega à igreja. Ponha à parte, separe esse dinheiro. É literalmente isso que deveria fazer. Se vai ficar na partição particular, né? Partição particular fica bem redundante, mas para você entender, se vai ficar no escrutínio da própria pessoa, da própria família, dividir esse dinheiro, guardar esse recurso para depois entregar, ou se ele vai ser posto à parte, entregando para a igreja, que é o que parece ser mais óbvio, semanalmente deveria-se contribuir. Há, inclusive, dentro de uma perspectiva reformada, viu, meus irmãos? Não é de uma perspectiva pentecostal, não é de uma perspectiva evangelical, não é de uma perspectiva aí das igrejas de televisão, que no culto, esse momento aqui seja um momento de entrega e de adoração, e tem que ter todo culto. Eu fui membro de igrejas que só uma vez por mês o diácono levava o gasofilácio na frente, porque era só no quinto dia útil do mês que as pessoas tinham como contribuir. Mas fui de outras igrejas que o pastor incentivava as pessoas a contribuir como literalmente um momento de culto. E dentro de uma perspectiva reformada histórica, puritana, para ficar bem claro aqui para os irmãos, você vai lá na liturgia da Inglaterra, no final, depois, como resposta à pregação, viu? Havia uma coleta para os pobres. No Diretório de Culto de Westminster, um documento que a Igreja Presbiteriana não adota, ela adota o princípio de liturgia, né, um outro documento que foi feito com base no Diretório, mas também no princípio de liturgia da Igreja Americana. O princípio o Diretório de Culto, inclusive, diz assim, ó,
para que a coleta dos pobres não atrapalhe a saída dos irmãos da igreja. Organize esse serviço de coleta dominicalmente para não atrapalhar. Parece certo que era isso que Paulo estava dizendo aqui. Parece certo dizer que era exatamente essa maneira como Paulo estava sugerindo. Você precisa se organizar, você precisa sistematizar regularmente para que isso não seja um problema, um empecilho e, obviamente, não falte. Faça isso, porque isso é instrução, como eu ordenei à igreja, ou seja, uma ordem apostólica para que haja contribuições, para que haja, de fato, participação financeira, para que, de fato, se faça coletas semanalmente, regularmente. E veja, meus irmãos, conforme a sua prosperidade. Eu estou só frisando isso aqui, a gente vai frisar isso no terceiro aspecto, a ideia de proporcionalidade, mas precisa ser conforme a prosperidade. Isso quer dizer que ele varia numa proporção, tá? Vamos falar dela daqui a pouquinho. Enfim, se você vai para Deuteronômios 12 ou 14, no Velho Testamento, na lei mosaica, né? O sistema de dízimo é todo desenhado, regulamentado, regulado. Vai ter exemplos, para caso houvesse dúvida, você faz assim, ó. Se na hora de você contar deu meio, né? Meio bicho, você dá o bicho inteiro. Você vai passando o seu rebanho e contando de 10 em 10, e no 10º você separa para o Senhor. E vai contando, e a cada tantos anos você vai pegar esse rebanho e fazer essa contagem de novo, e dessa vez você vai acrescentar ou diminuir tantas partes. Havia todo um sistema para que não houvesse o risco de alguém contribuir muito mais proporcionalmente, ou muito menos proporcionalmente. Daí, inclusive, vem a palavra dízimo, que significa 10ª parte. Ou alguma coisa muito parecida com isso. Porque, provavelmente, dentro do sistema semítico de contagem, a divisão é por 12 e não por 10. Então, essa palavra dízimo, que no grego vai virar essa nossa estrutura de 10ª parte, ela tem um aspecto de tributo, não necessariamente de 10% no sentido matemático, tá? Ela vai ter muito mais essa ideia de tributar ou de entregar completamente do que de outra ideia. Mas é muito interessante porque quando você vai no Velho Testamento, você vai vendo 10%, 10%, a 10ª parte. Quando você faz as contas, vai sempre chegar nesse valor, de um jeito ou de outro. Ou ele vai dividir a cada 5 anos uma divisão que vai ser 10%, dividido depois pela média. Mas é muito, muito, muito importante dizer isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui não é especificamente sobre a proporcionalidade, ainda não. É sobre a regularidade. Havia um processo regular. Havia uma definição escriturística. Seja no Novo Testamento ou no Velho Testamento, havia toda uma estrutura. É claro que no Velho Testamento era muito mais formal, era muito mais estrutural, era muito mais regulamentado, né, nas suas especificidades, porque o Velho Testamento funcionava assim. Era a Constituição, o Código Civil de um povo. No Novo Testamento funciona de outra forma, porque Paulo está falando com pessoas que são de outras culturas, que têm outros comportamentos. Mas preste atenção para que em qualquer um dos dois casos há uma necessidade de regularização, de sistematização proporcional, de frequência, que obviamente está olhando a necessidade, mas também está olhando a possibilidade. O que eu quero frisar para você como princípio é que há uma necessidade de fazer isso constantemente. Eu contribuí para formar o templo. Que coisa boa que você contribuiu para criar o tabernáculo, né? E para manter. Você criou, você construiu, você não vai ajudar a manter? Bom, havia uma estrutura clara no Velho Testamento sobre essa questão. Neemias 13, abra sua Bíblia lá em Neemias 13. Neemias 13. Verso 10 a 14 diz assim, ó: Também soube que os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: porque se desamparou a casa de Deus, ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então
todo o Judá trouxe dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesouros dos depósitos, por tesoureiro dos depósitos, pus semelitas, os sacerdotes, Adoqueu, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías, como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encargou de repartissem as proporções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de Deus para o seu serviço. Deixa eu compartilhar. Eu fiz questão de ler aqui para vocês verem que não sou eu que estou dizendo isso aqui. Não é uma artimanha pastoral, né, para forçar. Tem gente gravando aqui, tá, gente? Entenda que em certo sentido é para os de fora também, tá? Não especificamente para vocês, algumas coisas. Mas veja só, meus queridos, o texto é absolutamente claro ao descrever um processo que não podia ser interrompido. E quando fora interrompido, o responsável, que era Neemias, foi lá e disse, vamos organizar isso aí. Que bagunça é essa? A gente está aqui para estruturar, Deus nos dá a graça de recomeçar, Deus nos permite voltar do exílio e a gente vai começar a bagunçar com a casa de Deus? Não. Tem que vir. Gente, presta atenção, a primeira turma que ofertou para o templo eram pessoas que tinham sido escravos. Essa segunda citação, não é a segunda vez que isso acontece, mas essa segunda citação do Velho Testamento aqui, o pessoal estava voltando do exílio babilônico, eles estavam chegando numa cidade destroçada, as casas, as estruturas, as vinhas, tudo estava desfeito. Mas aí o Neemias diz assim, vocês vão por conta disso deixar a casa de Deus sem cuidado? Os trabalhos vão parar? Percebe que uma coisa está ligada literalmente à outra? Havia uma necessidade que não podia ser desprezada. Havia uma estrutura que não podia ser ignorada. Havia uma regularidade necessária. Tá bom? Terceiro argumento, terceiro conceito-chave da contribuição, a proporcionalidade. A primeira foi a generosidade. A segunda foi a regularidade. A terceira que eu quero pensar com vocês é a proporcionalidade. O termo dízimo no hebraico, vai vir do hebraico, como eu já comentei com vocês, vai ir para essa intenção de 10ª parte. Pegar a coisa, dividir por 10 e pegar uma parte. Já falei para vocês da base matemática dos semitas, que provavelmente é em cima do 12. Na verdade, é em cima do 60, e como o 60 é dividido por 12, né, do pessoal ali da Babilônia, enfim. Então, há uma possibilidade de que fosse um pouquinho mais do que, na verdade, deve ser. Né? Mas, enfim. Esta parte, então, é de uma conta que deveria ser feita do produto da terra e dos rebanhos. Volta no tempo dos israelitas, volta lá no tempo dos hebreus, volta para quando isso aqui foi escrito e pergunte qual que era a base da sociedade, econômica da sociedade, se não era a pecuária, se não era a agronomia. Deixa eu dizer por que eu estou falando isso, porque algumas pessoas falam assim, não, dízimo é do Velho Testamento, está vendo? Dízimo era para dar a parte do boi, era para dar parte do trigo, era para dar parte do feijão. Aí, para uma cidade igual Castro, né, não tem nem o que contestar, porque aqui vocês têm trigo, aqui vocês têm, né, feijão, aqui tem ovelha, né? Se você quiser dar o dízimo da ovelha para o pastor, tá? Eu aceito um carneirinho assim de 1 ano, bonitinho. Né? Fica mais complicado a gente negar, porque aqui a base da sociedade é agrônoma, agropecuária. A gente está na maior bacia leiteira da América Latina, né? Então fica meio óbvio, né, do produto da terra. Gente, por favor, o produto da terra é tudo que a gente tem. Não existe outra fonte de riqueza para o homem que não seja do fruto da terra. Ele pode até ser de terceira, de retrabalho. Né? Eu planto, eu colho, aí eu levo para a fábrica faz as barrinhas de cereais, aí o cara lá da TI, estou lembrando aqui da TI por acaso, tá? Que senta lá no computador, mexendo com o escritório, como eu praticamente trabalhei a minha vida toda, lá dentro do ar-condicionado, sentado, e por isso eu tenho problema de coluna, sério, inclusive, com uma barrinha de cereal, ou tomo o meu cafezinho na minha caneca de porcelana, né? Tirado da onde a porcelana mesmo? Do barro da terra. Gente, eu estou comendo, estou produzindo, tudo que eu fizer lá no computador teclando, é essencialmente, de um jeito ou de outro, do fruto da terra. Porque é o que Deus nos deu para comer.
né? Lá na Gênesis, das sementes da terra, você vai, do fruto dela você vai comer. Então, por favor, não leiam aqui, meus queridos, que o dízimo é da produção da terra, de forma que você possa não ver da sua renda, tá? Não, era da base da cadeia alimentar. Era do que é renda para as pessoas, daquilo que forma o seu sustento. A 10ª parte, ou alguma coisa muito próxima disso, precisa, porque eu quero enfatizar essa muito próxima disso, porque eu não estou pensando na legalidade do termo, tá bom? Para a gente ficar assim dividindo quantas casas dá vírgula, né? Dá os centavos, tá bom? Só por isso, tá? A contribuição precisa ser efetivamente conforme os seus bens. Lembra lá de Paulo dizendo conforme a sua prosperidade. Paulo não falou nada de se você tem grão, se você não tem grão, se você tem produtos. Não, não. Lá está muito claro. E há um outro princípio, que é o das primícias, que não pode ser ignorado, que está literalmente dizendo assim, olha, precisa ser do que você tem e não do que te sobra, não do que não te faz falta, para ficar bem claro quando eu falo de sobra, né? Porque às vezes nunca sobra mesmo. A gente gasta até o último segundo, né? Até o último milésimo, até o 5º dia útil do mês aconteceu, no 6º já não tenho dinheiro mais nenhum, aí pronto, eu não tenho mais como contribuir, pastor, porque acabou. Ué, claro, acabou, você gastou tudo, né? Enfim, veja, meus queridos, Levíticos 27:30 vai dizer claramente para nós que todas as 10ª partes da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santas, devem ser separadas. Isso está cravado no Velho Testamento. A gente poderia olhar para Abraão e ver Abraão dividindo a 10ª parte dos seus despojos de guerra. E eu tenho certeza que não era fruto da terra aquilo ali, no sentido mais específico aí da... Não, ele foi lá, conquistou um povo, tinha por direito ser os bens daquele povo, e ele deu a 10ª parte. Para cobrir, literalmente, era o custo da guerra, né? O despojo de guerra é isso, é o custo da guerra. A 10ª parte ele dizimou. Ele deu a 10ª parte para Melquisedeque, que tem um aspecto bastante importante aqui. Enfim, quando Jacó, lá no capítulo 28, verso 22, faz o voto de dar o dízimo de tudo que Deus havia dado para ele literalmente dá o dízimo, a 10ª parte. Tudo era do Senhor. Percebe que há uma proporcionalidade que não pode ser negada? Está cravado no Velho Testamento isso. A gente é daquele tipo de pessoa que diz que o Velho Testamento era para a igreja, para Israel, e a gente só vive o Novo Testamento? A gente faz esse tipo de divisão? A gente pensa dessa forma? A gente age dessa maneira? Claro que não. Quando a gente vê aqui o 4º e último compromisso, o 4º e último conceito, que é o compromisso, a gente vai ver que isso não funciona assim. Presta atenção, meus irmãos, eu vou já pedindo escusas para ser um pouquinho mais além do tempo que eu preciso, do tempo típico, mas eu prometo que vai ser curto, tá?